Se você assistiu ao vídeo passado em que eu compartilho a minha experiência com a obra Orgulho e Preconceito, você viu que eu me dedico às obras no meu tempo. E do mesmo jeito foi com esse filme Dias Perfeitos. Na época em que esse filme foi lançado, eu vi muitas pessoas que eu acompanho na rede social divulgando o filme, falando que tinha gostado muito do filme, que tinha trazido boas reflexões sobre valorizar a vida, os seus dias comuns, e estavam até recomendando o filme. E eu fiquei com aquela vontade de assistir pela curiosidade de saber o que eles tinham gostado tanto e por saber a história, mas não tive um interesse real pela obra. E assim passaram-se os dias, eu não assisti, mas recentemente minha mãe comentou que ela tinha assistido esse filme, que ela gostou muito e compartilhou, assim, brevemente as reflexões dela. E isso me fez ir atrás do filme. Entrei na plataforma, olhei ali a sinopse e de fato fiquei interessada pela obra. E creio sim que esse foi o meu tempo, o tempo perfeito para eu assistir esse filme. E eu acredito que se você não é uma pessoa que sai devorando tudo que aparece na sua frente, sai consumindo, assistindo tudo, você aprende a perceber que a vida traz as coisas para você, o conteúdo, os assuntos, os temas, no tempo perfeito, no tempo em que você está preparado para receber aquele assunto. E esse foi o meu tempo. E quando eu terminei de assistir esse filme, eu me lembrei da música do Milton Nascimento com o Thiago York, chamada Mais Bonito Não Há. Se você não conhece, anota, deixa aí no cantinho e quando terminar o vídeo, busca aí pela letra e escuta essa música, você vai ver a beleza que é. Mas antes de tudo, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo sobre Dias Perfeitos, vamos para aquela breve sinopse. Hirayama, nosso protagonista, leva uma vida feliz conciliando seu trabalho como zelador dos banheiros públicos de Tóquio com sua paixão por música, literatura e fotografia. Sua rotina estruturada é lentamente interrompida por encontros inesperados que o forçam a se reconectar com seu passado. É um filme que tem muita simbologia japonesa e aqui eu não posso dizer que captei tudo. Na verdade, eu não devo ter captado nem a metade, porque eu não tenho essa bagagem, esse conhecimento da cultura japonesa para absorver a história como um todo e entender ali o que a narrativa queria me transmitir. Em alguns momentos do filme tem um close, uma ênfase nos livros que o personagem está lendo, nas músicas que o personagem escolhe ali para o seu dia, e eu creio sim que é importante, né? Porque se o filme está dando ênfase ali naquele momento, é porque aquele componente é importante para toda a história, para o que a narrativa quer nos transmitir. Então já fica aqui um encorajamento para mim mesma de aprender mais sobre a cultura japonesa e reassistir, ter o prazer de reassistir o filme. E o que me impactou nesse filme Dias Perfeitos é que a história em si, ela não é tão importante quanto a história que você conta pra si mesmo. O nosso protagonista, Hirayama, ele é zelador dos banheiros públicos de Tóquio. Tem até uma cena em que o funcionário dele pergunta pra ele por que tanta excelência, por que ele se dedica tanto no que ele tá fazendo, naquela limpeza, e ele realmente, até o cano ali da torneira, ele tira, limpa o interior dos objetos, faz aquele trabalho, entrega aquele trabalho de excelência. E o funcionário pergunta, gente, mas pra que tanto esforço, pra que tanto esmero dedicado em uma coisa que daqui a 5 minutos alguém vai entrar e vai sujar novamente e você vai precisar fazer aquele trabalho de novo. E ele não responde nada, mas ele não despreza o seu próprio trabalho. Ele se dedica com excelência, valorizando a vida em si, não desprezando algo que parece tão comum. E a gente olha para o filme, é justamente um filme sobre rotina, né? Você acompanha ali. Não é um filme sobre rotina, é um filme que mostra, você acompanha ali o dia do personagem nas etapas da rotina. É um dia comum em que o protagonista aproveita cada momento do dia e procura algo bom para contemplar, para desfrutar, mesmo diante de situações ou pessoas difíceis. E a rotina, a organização e contemplação em que o personagem vivia o faziam estar no presente, o ancoravam ali na realidade e fazer com que ele valorizasse a sua vida no agora. Tem até uma frase em que ele diz para a sobrinha: na próxima vez é na próxima vez, agora é agora. E a gente tem esse costume de estar aqui, mas com a cabeça pensando o que eu tenho para fazer, ou então, nossa, olha o que aconteceu. A gente vive
os nossos dias ou no passado ou no futuro e cria essa desconexão com a nossa realidade, ansiedade, medo, faz com que a gente perca de aproveitar e gere um arrependimento para o futuro. Quando estivermos lá no amanhã, vamos dizer assim, quando estivermos no amanhã, a gente vai olhar para esse agora que se tornou um passado e vai falar: eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e vai acumulando na nossa vida um monte de poderias que geram peso e te deixa preso nesse arrependimento, quando estar aqui e agora desfrutando desse momento, sabe, sentindo a textura das coisas, o cheiro. A gente conversou sobre isso de aproveitar a vida naquele vídeo falando sobre Soul, em que a Alma 22, ela foi pra Terra e entendeu o que é viver, se permitindo sentir as sensações do mundo. Dá uma olhadinha lá depois desse vídeo, você vai gostar bastante. Então, o protagonista de Dias Perfeitos, o Hirayama, ele tinha esses pilares que o faziam estar conectado no agora, no presente, viver o presente. A rotina, a organização, a contemplação. Tem muitos momentos em que, até trabalhando mesmo, ele para e começa a observar o vento nas árvores, as pessoas, um mendigo que ele para e observa como esse mendigo tá ali se expressando, o que será que ele deve estar pensando, o que será que ele deve estar sentindo. E são esses momentos que fazem a gente perceber a grandiosidade que era estar vivo. E essa parte em que o funcionário pergunta pra ele: por que tanta dedicação num trabalho em que as pessoas depois vão sujar e você vai ter que fazer de novo? Sabe aquele trabalho ingrato, igual trabalho de dona de casa, que você lava a louça e daqui a pouco alguém já tá usando a louça e suja a louça e você tem que lavar a louça de novo, aí todos os dias você tem que cozinhar, todos os dias você precisa limpar, todos os dias você precisa lavar, todos os dias você precisa organizar. Isso é mostrando que a vida tá acontecendo, é a manutenção própria da vida. Minha mãe, até aqui em casa, é assim, quando ela tá limpando as coisas e aí a gente: ô mãe, licença, desculpa, isso e aquilo, ela tem o costume de dizer: não, a casa é viva, a vida tá acontecendo. Tô aqui me dedicando pra deixar o ambiente confortável para o convívio, mas não quer dizer que porque limpou, porque arrumou, aquilo vai ficar intocável. Até porque se não tiver manutenção, mostra que não tem vida, não tá tendo movimento. E quando o funcionário do protagonista está ali tendo esse diálogo com ele, eu lembrei de uma aula do reservatório de dopamina. Sim, eu sou RD, e se você não conhece o reservatório de dopamina, eu sugiro a você que pare um tempinho, dá uma pesquisada nas redes sociais sobre o que é o reservatório de dopamina. Lá o neurocientista Eslen Delanogari traz muitas aulas sobre o cérebro, essa máquina fantástica que, se a gente aprende a usar, a gente tem resultados fantásticos, e ele consegue trazer uma galera muito boa para dar aula sobre diversos temas. Então eu sugiro você fazer parte dessa comunidade. Vou deixar um link abaixo aqui para facilitar para você conhecer o reservatório de dopamina. E lá no RD tem uma aula chamada A Trivialidade da Excelência. E o Wesley trabalha um pouco sobre como é difícil fazer a mesma coisa todos os dias. E porque se torna maçante, né? Se você olhar a vida mesmo de um atleta, é todo dia a mesma coisa. Mas é isso que faz com que ele alcance resultados extraordinários. E a gente costuma olhar só o resultado, ver o extraordinário, mas o extraordinário se constrói de pequenos atos comuns, pequenos atos ordinários no nosso dia. E o Hirayama me lembrou isso. Todos os dias ele faz a mesma coisa. Até mesmo quando a sobrinha dele aparece na história e fica ali alguns dias morando com ele, ele faz a mesma coisa, ele segue a rotina dele, e agora desfrutando de uma presença agradável que é a sobrinha dele. E um dia depois de assistir ao filme Dias Perfeitos, eu tive a graça de reassistir Sociedade dos Poetas Mortos. E eu fiquei refletindo de que quanto mais eu amadureço, quanto mais o tempo passa, esse filme se torna melhor e mais triste. Mas então eu coloquei Sociedade dos Poetas Mortos para conversar com Dias Perfeitos. Achei que esse paralelo, essa conversa entre gerações, porque aqui em Sociedade dos Poetas Mortos estamos acompanhando jovens com a filosofia de aproveitar o dia e tornar a sua vida extraordinária, e aqui nós estamos acompanhando um senhor mais idoso
vivendo a sua vida comum e desfrutando dos seus dias e estando muito satisfeito com a sua vida. Então esse paralelo eu achei bem interessante. Logo no início de Sociedade dos Poetas Mortos, chega um professor novo no colégio e que apresenta para os meninos a filosofia do Carpe Diem, aproveite o dia. E ele diz, tornem suas vidas extraordinárias. E os meninos levaram essa filosofia do Carpe Diem como um aval para viver sem reservas, sabe? O famoso abra suas asas, solte suas feras. E eles, jovens, com os hormônios à flor da pele, abraçaram isso com um desespero de fazer acontecer, mas sem a calma e a paciência de desfrutar aquilo que tanto queriam. Sem paciência a gente não desfruta. E como tá fresco aqui a conversa sobre a obra Orgulho e Preconceito, eu vou ler uma frasezinha do livro que eu não li no vídeo, mas que casa perfeitamente com o que a gente tá conversando aqui sobre paciência e desfrute. Primeiro que você perde muita coisa quando você não tem paciência. Você sai só atropelando e devorando tudo. E Elizabeth, no primeiro momento, quando recebeu a carta do Sr. Darcy, ela leu nessa impaciência e diz assim, leu com uma ansiedade que mal lhe permitia que compreendesse as palavras. E a impaciência de saber o que a frase seguinte diria a privava de aprofundar o sentido daquela que tinha diante dos olhos. Então, quando a gente está nessa ansiedade, nessa impaciência, a gente não compreende e a gente não aprofunda os sentidos. E nas páginas mais à frente diz o seguinte... Assim, ela descobriu, Elizabeth, como antes já muitas vezes acontecera, que um acontecimento que desejara com impaciência não produzia, ao se realizar, toda a satisfação que se esperava. Então, meu conselho aqui é aprenda a ter paciência, se coloque ali em desafios que exercitem a sua paciência para que você aprenda a desfrutar a vida. E eu ouvi uma frase em uma aula esses dias que diz assim, os excessos a que um espírito intenso se entrega quando ainda não encontrou a sua ordem interior. Quando somos jovens, quando estamos nessa época de hormônios à flor da pele, de rebeldia, sabe, de querer viver grandes aventuras, nós estamos ainda sem ordem interior, então o nosso espírito tende a se entregar a excessos. E se a gente não tomar cuidado, a gente corre o risco de criar ali grandes arrependimentos. Então dar voz a todos os seus sentimentos, seus pensamentos, os seus desejos, mostra ali descontrole, mostra uma falta de domínio próprio, revela estupidez, fazer tudo o que você quer, porque você quer. E volta a frase, o espírito intenso, quando ele não está ordenado, ele se entrega a excessos. Quando na verdade a filosofia do Carpe Diem, do aproveitar o dia, é viver como o protagonista do filme Dias Perfeitos. É no dia comum, vencendo os pequenos desafios do dia, contemplando a beleza, encontrando a verdade, agindo com bondade, que eu construo uma vida extraordinária. A vida extraordinária, ela é feita de dias comuns. Como disse certa vez minha irmã, cada dia por si só é uma maravilha. E os jovens em Sociedade dos Poetas Mortos, eles tinham um desespero em fazer acontecer. Tem que ser agora. Eu tenho que realizar o meu sonho agora. Eu tenho que me declarar agora. Eu tenho que me rebelar agora. E tem uma cena em que um aluno é disciplinado e depois esse professor que trouxe a filosofia deles para eles sobre aproveitar o dia, entra no quarto com os meninos todos reunidos e os aconselha a não fazer nenhuma estupidez. E que é preciso ter discernimento para saber a hora que você vai falar e a hora que você vai calar, para saber quando você vai ousar e para saber quando você vai se conter. Ele diz, eu quero que vocês sejam ousados, mas quero que vocês não façam nenhuma estupidez. E diz um provérbio que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. E o professor ensina, pensem por si próprios. Quando acharem que sabem algo, procurem ver esse assunto por uma nova perspectiva, por uma outra perspectiva. Confrontem aquilo que vocês acham que sabem. E os jovens, eles abraçam uma parte da ideia, mas no fervor, na empolgação ali de fazer acontecer, eles se esquecem da parte de parar e procurar ver por uma outra perspectiva. Esquecem da parte de questionar a si mesmo. Só constrói uma vida extraordinária quem tem paciência. Certa vez eu vi em um vídeo aqui no YouTube a frase,
Quanta pobreza há nos que não têm paciência, pois que ferida sara que não seja aos poucos. E essa frase me fez querer ir atrás da obra para ler a obra e ver o contexto completo ali da frase. E acabou que eu trouxe essa frase toda para o meu ano. Então até as pessoas aqui em casa agora fazem parte delas, essa frase sobre a paciência. E a gente tá aqui nesse exercício todos os dias, né? Galgando os degraus da serenidade para nos tornarmos pessoas maduras e viver em harmonia com o mundo. Mas voltando, uma vida para ser bem aproveitada, ela exige de nós essa paciência de viver cada dia e procurar desde o primeiro momento do dia, assim como o protagonista Hirayama no filme Dias Perfeitos, apreciar a beleza, encontrar a verdade, a bondade. E construir uma vida extraordinária não é só realizar grandes feitos, ser famoso, ter grandes resultados, mas ser esperança para alguém, direção para alguém que se sente ou que está perdido, uma direção assim, às vezes uma direção rápida ali no seu bairro, para alguém que está tentando encontrar a vendinha do seu João e você sabe onde fica a vendinha do seu João e aí você acaba salvando o dia da pessoa que estava perdida pelo bairro, sabe? Então um direcionamento para alguém que está ou que se sente perdido, um ouvido amigo para alguém que está ali vivendo uma fase de sofrimento, um tempo de risada para alguém que tá triste, uma boa companhia para alguém que tá se sentindo sozinho, entregar o que você tem e fazer o que você pode. Se tivermos um coração bondoso, nós vamos encontrar maneiras suaves e simples de trazer um momento de esperança para alguém. E aqui eu volto na música Mais Bonito Não Há. Ser amor para quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Às vezes a gente se esconde na vaidade, no orgulho de querer fazer algo grande que transforme a vida das pessoas. Mas de verdade mesmo, assim, ninguém transforma ninguém. É preciso que o objeto a ser transformado, ele deseje a transformação. Então procure os meios simples de entregar o que você tem e fazer o que você pode. Aproveite o dia e construa uma vida extraordinária com discernimento, paciência e contemplação. E claro, não esquece de pesquisar a música Mais Bonito Não Há. Te vejo no próximo vídeo. Ter amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há, pode acreditar. Mais bonito não há.